Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos ao nosso segundo capítulo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo se chama O Psicoscópio. E é interessante que dessa obra de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, ela é citada também no livro da Sueli Caldas, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, obra que nós fizemos aqui neste canal, o resumo. E tem um capítulo específico que diz que tem esse mesmo nome, o Psicoscópio. Então, e agora fazendo um resumo do livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz, nós então vamos repisar esse capítulo e vamos falar mais sobre a ótica do André Luiz, sobre a forma como André Luiz aborda e a importância de nós cultivarmos bons pensamentos, boas atitudes, a nossa mudança, porque esse é um aparelho. O André, junto com Hilário e com Aulus, vão então visitar um trabalho mediúnico. E eis que o Aulus pega de um objeto numa maleta e o André e o Hilário ficam curiosos para saber o que seria aquilo. Aí ele então diz que se chama o psicoscópio. E nesse livro eles contam que é tipo como se fosse um óculos, que aí os espíritos colocam e conseguem observar de forma detalhada cada um de nós encarnados. Vejam só que interessante. Então, na obra de André Luiz, diz o seguinte: temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Porque é evidente que nós sabemos que a espiritualidade amiga nos conhece muito mais que nós mesmos, nos observam, eles sentem, eles percebem o nosso sentimento, as nossas emoções, eles entendem, eles conseguem visualizar todo o nosso currículo, tudo que nós fazemos. Então nós não conseguimos enganá-los. Então é interessante que eles acham bem interessante, falam, nossa, um psicoscópio, o que seria isso? E aí o Aulus então diz que ele destina a auscultação da alma com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens esse tipo de aparelho. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Veja só que interessante. Então, o Aulus está explicando para eles esse aparelho, que é o psicoscópio. E é interessante que na obra de André Luiz, nos livros dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, ele nos traz inúmeros instrumentos que a espiritualidade amiga utiliza, que são diferentes do que a gente está acostumado a ver. E especialmente se pensarmos que esses livros foram escritos há mais de 50 anos. Então, coisas que hoje, como o celular, o André Luiz fala de um aparelho muito parecido com o celular, mas que naquele momento nós não tínhamos conhecimento desse aparelho que hoje nós conhecemos como celular. Então, são diversos aparelhos que a espiritualidade amiga se utiliza para nos verificar os nossos sentimentos, para pesquisar, para auxiliá-los no trabalho do bem. E aí o Aulus diz o seguinte: analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Vejamos, meus irmãos, que nós estamos falando desse livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, especificamente
do trabalho mediúnico. Então, a espiritualidade amiga faz uso desses aparelhos para verificar, por exemplo, um trabalho que é necessário para a desobsessão, para determinados tipos de espíritos. Então, aquela equipe precisa estar sintonizada e apta para o trabalho. É isso que dá a entender pela afirmação do Aulus. Então, é muito interessante que eles vão... Então, se encontrar, vão no lugar, eles conversam, perguntam, tem inúmeras perguntas, mas o Aulus diz para eles que é importante o tempo, que eles não fiquem de conversas, de curiosidades. Vejam, meus irmãos, que a espiritualidade, em vários momentos destes livros, da obra de André Luiz, os espíritos superiores nos informam da importância do tempo, de não perdermos tempos com curiosidades, com conversas que não vão levar a nada. E mais uma vez o Aulus diz isso ao Hilário e ao André Luiz. Então eles encontram-se com uma equipe de vários companheiros, 6 homens e 4 mulheres, 10 pessoas que vão fazer um trabalho mediúnico, e eles vão se utilizar desse psicoscópio, que eles vão identificar com mais facilidade a intenção, a psicosfera de cada um dos médiuns, e eles então vão participar desse trabalho e perceber as vibrações da equipe, de todos esses trabalhadores. É muito interessante porque tem um determinado momento, quando eles chegam, eles relatam que aquela equipe é como se fosse toda nimbada de luz. Cada um dos trabalhadores era como se fossem um sol. No centro da mesa saía uma fonte de energia de luz radiosa. E o Hilário fica espantado e fala: Aulus, mas essa equipe, o André também pergunta para o Aulus: Aulus, eles são espíritos superiores, espíritos de luz? Porque veja quanta luz está neste ambiente. Então, o Aulus informa André Luiz que na realidade são pessoas comuns, que dormem, que se alimentam, que têm uma vida, mas que são trabalhadores de boa vontade, que têm interesse em auxiliar, que fazem o trabalho no bem, o trabalho da caridade, e se esforçam diuturnamente para se transformarem, mas que ainda não são os trabalhadores de escola ou de limbados de luz, se esforçam para fazer o bem. Então é interessante porque isso aproxima cada um de nós. O que é necessário para que possamos participar de um trabalho mediúnico? O que é necessário para que esse trabalho tenha essa conexão com a espiritualidade amiga? É necessário que, em primeiro lugar, sejamos trabalhadores de boa vontade para o bem. Não vontade de ver espíritos, de se comunicar, de ver eventos fantásticos, não. Trabalhadores que querem o bem, que vão através da amorosidade, através da renúncia do dia a dia, renúncia à sua vida social, as várias renúncias necessárias a participar do trabalho mediúnico com disciplina, a participar do trabalho mediúnico com envolvimento no trabalho caritativo, no trabalho da transformação moral, no trabalho da renúncia a si mesmo, da renúncia ao interesse pessoal, ao egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, deixando sim que o amor, que a humildade e que o trabalho interessado no bem do seu próximo, dos espíritos que se comunicam, esse sim é o perfil que a espiritualidade precisa. Nenhum de nós é um trabalhador que está pronto, mas é o exercício diário, é a boa vontade e as renúncias feitas durante o tempo, durante uma vida toda, é que farão a diferença, é que nos conectarão com a espiritualidade amiga e nos darão cada vez mais sintonia,
conexão com a espiritualidade amiga. A exemplo desses irmãos, que são pessoas comuns, mas que estão dispostos no trabalho do bem. Então, fica aí essa lição maravilhosa para nós, para você que tem interesse em participar de um trabalho mediúnico. O que é necessário? Boa vontade, amor, trabalho no bem, renúncia e caridade. É isso que o Mestre nos ensinou. É isso que nós devemos nos exercitar no dia a dia. Então, nós ficamos por aqui com esse segundo capítulo. Logo, logo teremos o terceiro. E você, vamos juntos ler o livro. Assine o nosso canal. Dê um like se você gostou. Que Jesus nos abençoe.